Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num dos temas mais desafiadores e, sinceramente, fascinantes da profecia, a Grande Tribulação. As fontes que vamos analisar descrevem um período de angústia em escala global, algo tão intenso que, segundo os textos, nada na história humana chega perto. Vamos tentar entender juntos o que isso realmente significa. Então a pergunta que não quer calar é: o que exatamente é essa tal de grande tribulação que aparece nos textos proféticos? Indo além do que a gente ouve por aí, vamos ver como as fontes originais definem esse período que é estudado, há séculos. A definição aqui é bem direta, bem específica, não se trata de uma dificuldade qualquer ou de tempos difíceis no geral, não. A gente está falando de um período de tempo muito bem definido, 7 anos. E é um tempo de uma aflição tão, mas tão extrema, que as próprias palavras de Jesus em Mateus 24 dão a dimensão disso, quando é dito que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. É bem impactante, né? Ok, mas como é que um evento dessa magnitude toda começa? A primeira parte da nossa análise vai investigar justamente os sinais que, de acordo com os textos, seriam os precursores, sabe? Aqueles que anunciariam o início dessa crise mundial. As fontes indicam uma série de eventos que começam a se intensificar no mundo todo, e eles não são vistos como coisas isoladas, mas sim como o princípio das dores. É uma metáfora bem forte, né? Para indicar que a frequência e a escala desses acontecimentos já seriam um sinal da proximidade da tribulação. E é no meio desse cenário caótico que a narrativa profética apresenta uma figura central. Esta sessão vai explorar como surge um líder super carismático, mas que na verdade é enganoso e que acaba dominando o cenário mundial. Agora, o que é realmente interessante sobre essa figura é como ela é apresentada. Não é alguém que chega já se mostrando um tirano. Muito pelo contrário, o anticristo é descrito inicialmente como um grande pacificador. Alguém que parece ter a solução para todos os problemas do mundo. E o método dele é muito estratégico, muito bem calculado. Tudo começa com um pacto de paz de 7 anos com Israel, o que, claro, dá a ele uma credibilidade instantânea. A partir daí, ele vai consolidando o poder político e econômico numa escala global. Mas o ponto de virada, a grande reviravolta, acontece exatamente na metade desse período. É quando a máscara cai e as verdadeiras intenções dele são reveladas de uma forma brutal. Essa traição dá início à fase mais pesada da tribulação. Vamos ver agora como esses 7 anos são estruturados, porque eles são marcados por ondas de julgamentos divinos sobre a Terra, e a intensidade só vai aumentando. Essa linha do tempo nos dá um roteiro bem claro. O ponto de partida é a assinatura do tal pacto de paz. O ponto de virada, aos 3 anos e meio, é a chamada abominação da desolação, um ato de profanação que inicia a segunda metade do período, que é muito, mas muito mais severa. E o clímax, no finalzinho dos 7 anos, é o retorno de Cristo. Em vez de só uma lista enorme e confusa de desastres, o livro do Apocalipse, segundo a fonte, organiza esses julgamentos de um jeito bem estruturado. São 3 séries de eventos e cada uma delas é pior que a anterior. Então, a primeira onda, a dos selos, traz o caos social e político. A segunda, das trombetas, já eleva o nível para catástrofes da natureza. E a terceira e última, das taças, é descrita como a ira final de Deus, sem filtro, sendo derramada sobre um mundo que está em total rebelião. Toda essa tensão, esses julgamentos devastadores, tudo isso converge para um único ponto: um confronto final. Vamos dar uma olhada agora no que as fontes descrevem como o grande clímax da grande tribulação. Armagedon, ou Harmêgedo em hebraico, é um lugar que historicamente foi palco de muitas batalhas. E profeticamente é ali que o anticristo vai reunir os exércitos do mundo todo. Mas não para lutar entre si, e sim num último ato de desafio direto contra Deus. E aqui o contraste é total, absoluto. De um lado temos uma coalizão global humana, unida sob a liderança do anticristo, do outro os exércitos celestiais, liderados pelo próprio Cristo em seu retorno. As fontes nem descrevem tanto como uma batalha de igual para igual, sabe? É mais como a execução de um julgamento definitivo. E essa passagem de Apocalipse captura perfeitamente o drama desse momento. A batalha acaba de forma abrupta com a aparição de Cristo, que não vem mais como um cordeiro, mas sim como um rei guerreiro, que chega para julgar e estabelecer o seu reino. Mas com a derrota do anticristo, a história acaba aí? A narrativa profética diz que não.
A última parte da nossa análise explora o que vem depois da tempestade, a resolução de tudo e o que é descrito como o estado eterno. A primeira fase depois da tribulação é o chamado milênio. De acordo com Apocalipse 20, esse seria um período de 1000 anos de paz e justiça aqui na Terra, com Cristo reinando diretamente de Jerusalém, enquanto Satanás estaria aprisionado. A sequência de eventos finais se desenrola em 3 atos. Primeiro, depois do milênio, existe uma última rebelião, que é logo contida. Depois, vem o juízo final do grande trono branco. E, por fim, a dissolução do universo como a gente conhece, para dar lugar a uma criação totalmente nova. E aqui está o desfecho da história. É um estado de restauração completa, onde se diz que Deus vai habitar com a humanidade e enxugará dos olhos toda lágrima, acabando com a morte, a dor e o sofrimento, para sempre. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir, né? A narrativa da Grande Tribulação é, na sua essência, um aviso sombrio sobre o julgamento? Ou é, na verdade, uma promessa de que, apesar de todo o caos, a história caminha para uma restauração, para uma esperança definitiva? A resposta talvez dependa muito da perspectiva de quem lê. Muito obrigado pela companhia nesta análise.